Mateus capítulo 2, versículo 1 a 12. Assim diz essa versão. Jesus nasceu na cidade de Belém. Um momento só, aqui os nossos smartphones e as internets. É isso mesmo. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judeia. Quando Herodes era rei da terra de Israel, nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos a adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado. E todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judeia. Pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino e, quando o encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes, a saber, ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Palavra de salvação. Amados, hoje, aqui neste lugar santo, cada um de nós é convidado a relembrar cenas da conhecida história factual que leva-nos ao drama, ou para muitos, ao grande filme do nascimento de Jesus, o seu impacto na vida e no universo. De uma forma mais concreta, vamos visualizar o desenrolar deste trama como se encenadores fôssemos, atores fôssemos, para que no final voltemos a contracenar. Por quê? Porque talvez nós todos éramos muito pequenos, muito novinhos, quando participávamos do drama. E então, neste drama também nós cantávamos: onde está o nascido Rei dos Judeus? Nós vimos a sua estrela, nós vimos a sua estrela
nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Será que conseguíamos, de facto, tirar a aplicação que transforma o nosso entendimento e, como tal, vivermos uma vida renovada para os dias de hoje? Vamos então, nesse momento, colocar os telemóveis no silêncio, talvez desligar mesmo. Estar com a mente aqui, focada no presente, neste lugar. Acompanhar, entender de forma resumida o drama, lendo e interpretando os textos que se seguem. Pois é, amados, então estamos perante uma lembrança, não é? Estamos perante uma lembrança, um trama. Somos encenadores e ao mesmo tempo atores. Vamos então passar para a interpretação deste texto que nós lemos, bastante conhecido por nós. E agora vou usar uma outra versão da Bíblia. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, é o rei Herodes chamado o Grande, descendente de Saul, começou a reinar em 37 a.C. Morreu pelo ano 4 a.C. Já vamos ver um bocadinho mais à frente sobre ele. Eis que vieram uns magos do Oriente. Os magos eram astrólogos. O termo incluía os que trabalhavam em outras ciências, as quais na época tinham um pouco que ver com o espírito científico e incluía a superstição, a magia e a impostura. Nós vemos também em Deuteronômio Nosso Senhor realmente a punir tais práticas, ou seja, o Evangelho não se apoia nestas práticas. Então eles foram a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos adorá-los. Amados, a nível do que terá acontecido no universo, segundo certos astrólogos, Kepler, calculavam que se tratava da conjunção do planeta Júpiter e Saturno, na constelação de Peixes, no ano 7 a.C. E atualmente ainda muitos desses astrólogos confirmam que tal aconteceu. Segundo também algumas pesquisas que eu fiz no YouTube, na internet, inclusive liguei. Eu tinha ouvido que aqui na igreja algumas pessoas também tinham algum entendimento sobre isso. Liguei, mas não estavam disponíveis, mas eu pronto pesquisei. Então, atualmente ainda se na verdade constata que é verdade o que terá acontecido. Imaginem, irmãos, há 7 anos, ou seja, no ano 7 antes de Cristo. Na verdade, se tratava de alguma estrela variável, com surgimento periódico, que destacava um importante acontecimento único de impacto global, se quisermos dizer de impacto universal. Interessando de tal maneira os magos e que foram, na verdade, obedientes àquele sinal, àquilo que terá acontecido, aquela tal constelação, aquele alinhamento planetário, para muitos astrólogos, aquele sinal único, claro e evidente para eles na altura, que já se detinham nos estudos das estrelas, como numa outra versão lemos. O certo, na verdade, amados, é que Deus concedeu no tempo oportuno a visão da estrela
prometida em Números. Vamos abrir a Bíblia em Números, no capítulo 24, capítulo 7. Números. Números, no capítulo 4. Desculpa, Números 24, 17. Alguém já terá encontrado? Pode, por favor, ler. Obrigado, irmão Fernando. Vamos também abrir a Bíblia em Salmos, no capítulo 19, versículo 1 a 2. Salmos 19, versículo 1 a 2. Alguém encontrou? Salmos 19, 1 a 2. Amém. O céu proclama glória de Deus. Ora, então, estes magos, na verdade, da parte de fora, tanto eles nem eram da igreja, vamos assim considerar, mas eles estavam dentro, eles sabiam, eles conheciam esta, portanto, o que os profetas, o que ali em Números lemos, que afinal essa estrela já tinha sido prometida. E vemos também agora aqui Salmos a dizer que os seus proclamam a glória de Deus. O que de Deus se pode conhecer, esperar, os seus, a natureza, o universo informa, nos diz. Porque, como na introdução disse, nós sempre dramatizamos, nós sempre contracenamos esse trama conhecido. Mas é que será que nós entendemos o impacto disto para a vida e para ou seja, o que aconteceu? Qual é o impacto que o nascimento de Jesus teve na vida pessoal, social e no universo? Então estamos a compreender, estamos a fazer essa conjuntura e hoje vamos ter este exercício de ler, interpretar e buscar na Bíblia como ensinadores e atores fôssemos para voltarmos então a contracenar este trama. Amados, aqui também vê-se a obediência que os magos tiveram. Eles viram um sinal, eles viram uma simbologia saindo, a Bíblia diz que saíram do Oriente. Vamos nos colocar na pele deles, o sofrimento, a trajetória que eles terão feito, saindo de um sítio para o outro, seguindo um sinal, uma estrela. Naquela época, o que certamente havia um contexto difícil, segundo o pastor Rodrigo, um pastor brasileiro, ele faz muitas pesquisas arqueológicas. Naquela altura, os magos terão também passado por muitos perigos de roubo, e outras, né? Mas eles obedeceram o sinal. Vamos ver que eles foram obedientes e ao longo da viagem, para chegar no pressuposto final, a estrela ia guiando-os. Pois eles estavam certos de que aquilo é um sinal evidente, efetivo, concreto. Um pastor da igreja congregacional
em Angola, e por sinal, nosso cunhado, esposo da nossa irmã, numa conversa que nós tínhamos, eu fazia muitas perguntas sobre este enredo, esta trama. E a própria história também vai dizer que os magos vinham. A Bíblia não confirma isso. Eu também já ouvi o pastor Luís por acaso a falar, numa escola bíblica dominical que cá tivemos. Terão vindo das diferentes partes. Um da África, outro. Ou seja, estava lá representado naqueles 3 magos as partes do mundo todo. Bom, mas a Bíblia não confirma isso. Vamos para o capítulo 2:9. Depois de ouvirem o rei, partiram. Eis que a estrela que viram no oriente os perseguia. O mesmo sinal, amados, os perseguia. Até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Que alegria. Eles aqui conseguimos ver que eles aqui ficaram realmente contentes, ficaram realmente esperançosos. Ou seja, aquele percurso todo que fizeram, todo o sacrifício, toda aquela viagem longa, aqui estava a valer a pena. Mas uma outra coisa que se pode também tirar daqui é a nova adoração. Imaginem, amados, hoje em dia nós ouvimos na escola bíblica dominical, e muito bem, como é que a ciência, como é que a tecnologia, às vezes, tira-nos o foco, tira-nos o tempo de qualidade para estarmos com Deus, para estarmos com a igreja, para estarmos com nossos irmãos, para estarmos com a nossa família, para cuidarmos das pessoas que mais necessitam. Vemos aqui os magos, os astrólogos, a virem, deixarem todo o conhecimento. Vocês devem imaginar que não é fácil estudar os astros, as constelações. Aquilo é capaz de levar tempo. Vamos nos colocar no lugar deles. E vamos trazer para os tempos atuais. Podia ser a ciência. Podia ser a tecnologia, que eles já estavam avançados naquele entendimento. E realmente hoje a tecnologia nos tira, nós sobretudo os jovens, o Insta, as redes sociais, tiram-nos os focos. Os adultos também. Mas aqui conseguimos ver então que toda a adoração, todo o sacrifício, toda a obediência estava aqui neste gesto eles, na verdade, porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. E viemos. Amados, percebam que eles receberam o sinal, atenderam o chamado e viemos adorá-lo. Deixaram tudo que realmente estavam a fazer para adorar o Senhor. E o que vai acontecer aqui também, amados? Uma nova vida. Hoje também nós vimos na escola bíblica dominical que quando nós estamos no Senhor, há um impacto a nível pessoal, há um impacto a nível social, há um impacto a nível da família. Vamos perceber que os magos, certamente, como lemos, a Bíblia não diz precisamente o que eles se detinham nos estudos da astrologia, mas naquela altura, naquele contexto, estudar a astrologia era uma ciência não científica, portanto, era alguma coisa oculta, talvez idolatria mesmo. Mas eles vão deixar aquilo de lado para adorarem ao Senhor. A adoração verdadeira, a adoração impactante, que vai impactar, aleluia, amados, a vida deles. O que eles... A pergunta é, uma vez somos atores e encenadores, como é que eles depois, na sociedade, como é que eles vão influenciar aquelas pessoas daquele meio com a nova adoração? Acho que vocês estão a compreender. No capítulo 2, versículo 10, e vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Com grande e intenso júbilo. Podemos visualizar, mais uma vez, a imensa alegria pela certeza, confiança e fé dos magos, esperançosos depois da empenhosa viagem, aquele percurso todo.
o sacrifício. Ou seja, eles estão contentes que verdadeiramente valeu a pena. A intensa alegria como aqui o texto vai trazer. É perceptível também. Guiados por Deus, amados. É que nós achamos às vezes que Deus só guia os que estão dentro da igreja. Não, Deus também guia aqueles que não estão dentro da igreja. Se calhar até os guia de uma forma especial, de uma forma única. Eles estavam a ser guiados por Deus a partir de uma sinalética, de uma simbologia astrológica. Certos que haviam alcançado um supremo e majestoso objetivo, que afinal agora lemos, já foi anunciado pelos profetas no passado. Entrando na casa, diz o texto, que viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, a saber, ouro, incenso e mirra. Amados, sintamos e tenhamos o mesmo sentimento neste momento. Não era coisa barata. Ouro, incenso e mirra. Eles deram o melhor. Eles deram a riqueza que eles tinham. Eles deram a melhor coisa para o Senhor. Vemos aqui uma adoração. Vemos aqui, estamos a ser tocados no nosso entendimento. Estamos a lembrar. Eles deram, olha só, saíram de um sítio para o outro. Uma viagem perigosa, longínqua. Agora tiram dos seus tesouros o melhor, ouro, mirra, para o Senhor. Estamos a lembrar que este é o guião do qual, no nosso dia a dia, iremos representar. Fora aí dentro do templo, algumas pessoas são realmente tocadas. Amados, quantas bênçãos e preciosas, valiosas estavam a trazer os magos naquele dia. Vemos a partir deste enredo a clareza da adoração, o simbolismo dos presentes trazidos. O ouro simbolizava a realeza de Nosso Senhor Jesus Cristo. O incenso, a divindade. A mirra, o sacrifício. Todas essas ofertas ao reconhecido como futuro rei de Israel, o prometido, o esperado, profetizado, anunciado, sabido pelo dom inefável do poderoso Deus Altíssimo. Amados, tendo ouvido isso, o rei Herodes alarmou-se. E com ele toda Jerusalém, diz o texto, no capítulo 3, ou seja, no versículo 3. E agora sim, vamos saber um bocadinho mais desse rei. Rei Herodes, chamado o Grande, descendente de Esaú, começou a reinar, como dissemos no início, em 37 a.C. Morreu pelo ano 4 a.C. Os romanos chamaram-no de Rei dos Judeus. Rei dos Judeus. Era um homem cruel, bárbaro e sanguinário. Porque, amados, imaginem só, e quando nós estávamos a fazer a leitura, certamente alguns já terão reconhecido que todo aquele intento dele de dizer aos reis, vão informar-se perfeitamente, depois voltem. Era mentira, era na verdade era na verdade uma camuflagem. O seu coração não estava feliz com isto. Porque onde está o nascido rei dos judeus? Rei dos judeus? Segundo ele, rei dos judeus sou eu. Alguém aqui se calhar está se veja como rei Herodes na cena? Eu não sei. Eu também fiquei a me perguntar, eu aqui serei quê? Pronto. Percebam, amados, o rei Herodes não ficou satisfeito com a chegada dos magos vindos do Oriente. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Vieram adorá-lo? Terá ele questionado em seu coração. E a palavra vai dizer que as pessoas que também estavam com o rei Herodes
também não ficaram a gostar. Porque lá está, vamos ver adiante o que é que isto implicou. O que é que isto implicou? Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Aí no versículo 5. Versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Isto está em Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. Ele ficou preocupado, amados. Mas isso apareceu como? Como é que isso aconteceu? Falem um bocadinho mais. Isso é mesmo verdade? Há mesmo um rei que nasceu? E eles responderam. Versículo 8. E, enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informam cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Alguém já terá dito, é mentira. É claro que é mentira, mas um rei bárbaro, sanguinário, ele não ia querer isso, não quer isso. Tudo isso era mentira. A mente do seu coração e de seus parentes estava sendo, na verdade, atacada, né? Eles estavam a preparar de forma maléfica algo que vai acontecer depois ali nos versículos avantes. A Bíblia diz o que aconteceu. Algo muito, mas muito mal. De forma maléfica eles estavam a preparar algo muito mal. Pois as suas intenções eram contrárias às que ele dizia aos magos. Seu coração estava inchado de maldade, orgulho, e não queria que nenhum outro rei ocupasse o trono. Mas Jesus, amados e amadas, era maior que o trono humano. Jesus, na verdade, é maior que o trono humano. Ele veio para algo muito superior ao que o rei Herodes estava pensando. Olhem só como é que o orgulho, como é que a maldade, como é que o pecado, como vimos hoje na escola bíblica dominical, o abismo chama mais abismo. Como é que o seu coração maléfico só estava a pensar nas coisas terrenas, mas o nosso Senhor Jesus Cristo veio para algo maior, que afinal já estava anunciado, escrito lá atrás. Amados, dentro e fora da igreja, Deus, pelo seu poder e graça, concede a todos o privilégio de se fazer conhecido. E por amar de tal maneira o mundo, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta passagem é conhecida por nós, João 3,16. A partir deste conhecido enredo, conseguimos entender que tudo e todos se prostam. Se prostam. É assim que se diz essa palavra? Aos pés do Senhor. Filipenses, capítulo 2, 9 a 11. Vemos também que toda a ciência, lícita e ilícita, se curva perante Cristo, reconhecendo que a iluminação de Cristo dissipa as trevas da falsa sabedoria. Amados, hoje em dia, com este avanço científico da tecnologia e etc, etc, há pessoas que adoram estas coisas. Há pessoas, e essa mensagem, é por isso que nós estamos a relembrar este enredo, essa história, para que no final voltemos a encená-la como encenadores, mas também como atores que vão ensinar os outros sobre isso que estamos aqui a entender, a voltar a compreender. Vemos assim, vemos o impacto de nosso Senhor Jesus Cristo até na ciência. A ciência curva-se perante o Senhor. Uma vez, quando estávamos todos confinados pela Covid, então lá em Angola, abriu-se
Os cultos também eram gravados. Acho que cá também era essa a realidade. E então há um pastor nosso, o pastor Ovídio de Freitas. Eu lá sou amigo dos pastores. Eu também sou irmão da pastora. E eu também gosto muito de estar no meio deles. E a própria Bíblia nos ensina a imitar a fé deles. Porque eles passam muitas coisas que nós não sabemos. A imitar a fé, como é que eles vivem. Então eu sempre cresci e sempre estudei nas escolas missionárias. E sempre, por ser o último filho, sempre estive com os manos. É assim que eu os trato. Então, assim que abriu, assim que voltou a abrir os cultos públicos, esse pastor Ovídio de Freitas, depois podem pesquisá-lo no Facebook, pastor Ovídio de Freitas. Ele, pronto, acabava devido a um doutoramento ou um PhD, qualquer coisa. E então todo mundo estava também ansioso a esperar por ele. E ele foi ao púlpito e estávamos à espera todos que ele falasse. Eu estava lá atento. Também lá sempre trabalho para a igreja. Acho que eu estava a gravar ou a ajudar o protocolo a fazer alguma coisa. Naquele momento também fiquei à espera. O pastor Ovídio, as pessoas todas, imaginem, a esperarem o que o PhD, o que o grande doutor, ele tem, parece, 3, 4 licenciaturas, 2 mestrados. É mesmo alguém que gosta muito de estudar. Então todo mundo à espera, o que o pastor vai falar? Ele diz assim, amados. Amados, do jeito dele muito simples e humilde. Olha, tudo isso que eu estudei foi só para conhecer mais Jesus Cristo. Mas naquele momento muitos não estavam a entender. Oh, o doutor que estudou, ele disse, sim, amados, tudo isso, deu graças a Deus, agradecer e disse, então, tudo isso que eu estudei, né, que para muitos é tudo, bom, para mim só está a ser crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Amados, então a ciência a curvar-se perante o Senhor Jesus Cristo e a mostrar que Ele é maior que toda a ciência, que toda a tecnologia, toda a idolatria, toda a astrologia. Sim. Toda a ciência lícita e ilícita se curvando perante Cristo, reconhecendo que a iluminação de Cristo dissipa as trevas da falsa sabedoria. E hoje a escola bíblica foi tremenda. Vemos realmente um povo que não tem adoração verdadeira, o que é capaz de fazer? Está em Romanos, no capítulo 1, 20 a 25. Depois os amados podem ler em casa. Jesus é a luz do mundo, o mistério de Deus revelado. Permaneçamos, porém, e prossigamos em crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como nos exorta o apóstolo Pedro. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 a 22. É aqui onde vamos tirar, então, a conclusão. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 22. Ao invés de... 1 Pedro é a carta que nós podemos ler também em casa, por causa do tempo. 1 Pedro 1, 3 a 22, vamos ler em casa, mas vamos mesmo ler aqui 2 Pedro, assim é que está. 2 Pedro 1, 4 a 12. Vamos começar no 3, porque eu leio sempre outras versões. Vamos então acompanhar a leitura. 1 Pedro, vamos começar no 3 até 12. E depois vamos no capítulo do versículo 16 até 21. Eu vou também ler esta versão. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 4. Vou começar no 3 até 12. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas
e muito grandes promessas, para que por elas nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, nós, reunindo toda a nossa diligência, associemos com a nossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em nós e em nós aumentando, fazem com que não sejamos nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Aquela hora nós dissemos para colocarmos os telemóveis no silêncio ou desligarmos, né? Tá bem. Por isso, irmãos, versículo 10. Procurai com diligência cada vez mais, aqui diz cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o capítulo 3, ainda 2 Pedro, agora capítulo 3, versículo 17 a 18. Ainda no mesmo 2 Pedro, segunda carta de Pedro, nosso apóstolo Jesus Cristo, 3, 17 a 18. Diz assim: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Por isso, ora, amados, aquilo que para cada um de nós ficou esclarecido, seja o que possamos ensinar e transmitir a mais número de atores todos os dias, dando o devido sacrifício em obediência e adoração ao brilho celeste que da parte de Deus nos é ilustrada. Se calhar todos os dias Deus nos mostra um sinal celeste. E a pergunta é, nós temos obedecido? Nós temos sacrificado? Ou nós temos nos encurvado às tais sinais, às tais idolatrias, à tal ciência? Porque este brilho celeste aos magos não foi mais nada senão Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, o qual está acima de tudo e de todos. Que agora, com esse entendimento mais aprofundado deste enredo, voltemos a contracenar, voltemos a passar esse ensino a mais atores, para então este drama ser cada vez mais reproduzido e mais vivido. Vamos orar. Nosso bom Deus, continuamos gratos por tudo quanto és. Continuamos a crescer no pleno conhecimento, na ciência, na fé, nas virtudes, na diligência, na obediência e principalmente no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que afinal foi anunciado muito mais tempo que possamos imaginar, e que os céus, o firmamento,
o próprio universo mostra sinais dele. Aleluia, Senhor. Te glorificamos por isso. Pois hoje, lembramos uma vez mais deste drama que, como dissemos, éramos talvez muito novinhos e não compreendíamos o poder que há aqui neste drama. Que agora, Santo Espírito, possas nos fazer lembrar, onde quer que estejamos, de reproduzir esse drama como encenadores fiéis teus e ensinar a mais atores, para que mais atores possam entender esse sinal celeste, que é nosso Senhor Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. Oramos, Senhor, para que seja feita a tua vontade em todo momento, aqui e fora da igreja. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado. O Senhor se digna abençoar esta palavra.